Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live 34. Estamos aqui há 34 semanas trazendo muito conteúdo para vocês e hoje, de forma assim extraordinária, quero trazer para vocês aí os tipos de inteligência. É uma matéria muito interessante, eu peço que vocês fiquem até o final. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, querida. É um tema muito interessante e eu busquei aí no livro A Bíblia do Milhão, para o Milhão. Então assim, é bem interessante que vocês fiquem até o final. Vou compartilhar porque na verdade é uma questão também de autoconhecimento, o que a gente vai falar aqui hoje, tá? É algo que se eu tivesse esse conteúdo bem lá no comecinho, aí quando eu comecei a estudar, ou ali no finalzinho aí do ensino médio, com certeza eu teria me identificado muito mais rápido e ter trilhado até outros caminhos aí e encontrado realmente o que as pessoas buscam muito, que é realmente alcançar a sua realização, o sucesso, seja pessoal ou também financeiro. Também vamos falar aqui de pontos fortes, um pouquinho mais pro final da live, tá? E também ramos de atividade, que a gente vai estar falando inclusive de profissões nessa live, porque tem tudo a ver. Então a gente vai falar também até das pessoas aí que tinham essas habilidades, características dentro de cada inteligência. Então são 8 inteligências aí, né, que nesse livro, né, A Bíblia para o Milhão tem, fala pra gente que são as tipos de inteligência existentes, tá? Então, deixa eu aqui colocar já nos comentários aqui o nome da live, o tema, e também vou compartilhar. Peço que vocês também compartilhem, deixa eu colocar aqui, fixar. Vou enviar para aqui o aviãozinho, como a gente sempre fala, né, para algumas pessoas, para que venha participar com a gente. Até enviei para a Cláudia de novo aqui, mas tudo bem. E chame o máximo de pessoas que você puder, porque essa live, até inclusive, é uma proposta que eu já estava pensando alguns dias atrás e tem tudo a ver com livros, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar entender um pouquinho do que de fato a gente quer fazer, né? E não só querer fazer, mas também o que a gente tem que entender quais são as nossas habilidades, nossas capacidades para que a gente desenvolva de maneira até às vezes mais rápida, porque senão a gente fica aí trilhando caminhos que não foram feitos pra gente. Então a gente precisa de fato buscar melhores maneiras aí de entender para que lado que eu vou, qual que é a profissão que eu sigo, o que de fato eu nasci para fazer, qual que é o meu propósito, né? Tem tudo a ver também, por que não, né? O nosso propósito muitas vezes está do nosso lado e a gente não enxerga porque a gente não estuda, não busca conhecimento nos livros. Então o que eu estou trazendo aqui hoje já compartilhei também com os meus contatos aqui, é o que está dentro de um livro, né? Então pensa comigo, se essa pessoa não tivesse escrito esse livro, provavelmente a gente não teria esse conteúdo. Então pessoas que buscaram, assim como a Cláudia que está aqui na live também, a minha parceiraça aí, fizeram pesquisas, correram atrás desse conhecimento, porque se você quer saber algo de você ou quer saber algo de alguém, quer ajudar as pessoas, é muito importante buscar de fato esses conhecimentos e não se perder no caminho, né? Não ter aquele monte de opções, mas sim você entender, nossa, eu percebi que eu tenho tais habilidades, eu posso ir para esse caminho. Pelo menos arriscar. Se lá no meio do caminho eu descobrir que não é a minha vocação, não é o que eu devo fazer, porque a gente não é a nossa profissão, né? Então é somente uma fase aí da nossa vida para que a gente alcance de fato o nosso destino, o nosso propósito, aquilo que a gente veio para fazer aqui na Terra. Então, é simplesmente uma fase aí, é um gás que a gente tem aí pra gente conseguir de fato buscar os nossos ideais, né? Até porque eu mesmo faz pouco tempo que eu descobri que eu poderia escrever livros, mas na verdade eu estava trilhando caminhos diferentes do que era para eu entrar aqui, inclusive em uma das inteligências que eu vou compartilhar aqui. Então, aqui vocês vão conseguir entender. Nossa, eu me encaixo aqui. Interessante, quando eu fazia o roteiro dessa live, eu percebi algumas pessoas, eu olhava e falava assim, nossa, já lembrei da pessoa aqui, por conta da profissão, né? Mas ela não é a profissão dela, mas ela está nessa profissão exercendo algo de muito importante para ajudar as pessoas, até porque senão nem existiria faculdade, né? Imagina você precisar de um médico, mas não tem médicos, né? Então é importante, a gente não pode também querer falar assim, não precisa fazer faculdade mais, precisa sim, porque senão não teriam médicos, não teriam advogados. Então é importante para poder defender também algumas causas que muitas vezes lá pro finalzinho aí, num tempo aí da vida, a gente precisa deles, né? Em algum momento, seja para situações trabalhistas, ou até mesmo para uma casa, independente do que for, a gente vai precisar. Situações também familiares. Então vamos lá, né?
Então, lembrando que são 8 inteligências que eu vou partilhar aqui com vocês. Aí depois a gente vai falar dos ramos de atividade e também dos pontos fortes. Aí vocês vão aí, eu peço que vocês já acompanhem com um caderno, uma caneta. Não sei se vocês vão conseguir anotar tudo que eu vou estar falando aqui, mas pelo menos anote aqueles pontos que você falou, opa, me identifiquei aqui. E aí você vai ter mais facilidade para entender qual é, de fato, o seu tipo de inteligência. E também aqui tem uma parte que fala dos gênios, né? As pessoas que de fato tinham essa inteligência e vocês vão identificar. Alguns nomes são meio diferentes aí, também nem eu conheço, precisaria pesquisar mesmo. Mas tem alguns nomes aqui que seriam, por exemplo, o sobrenome, que a gente conhece mais pelo sobrenome às vezes, né? Algumas pessoas muito importantes que registraram aí os seus fatos, os seus marcos aqui na história. Então vocês vão captar rapidinho aí e identificar rápido quem é de fato faz parte daquele tipo de inteligência. Então vamos aí, lembrando também, antes que a gente comece, que todos nós temos assim todas essas inteligências, mas algumas delas se destacam mais, se diferenciam mais. Então significa que é importante que a gente gaste um pouco mais de energia para aquela que a gente já tem. Não fique muitas vezes relutando com coisas que não foram feitas para nós. Então é importante que a gente perceba esses pequenos detalhes. Isso vai fazer toda a diferença. Então aí o primeiro aí seria a inteligência lógico-matemática. Então eu vou estar citando aqui várias situações. As capacidades dessa pessoa que tem essa inteligência lógico-matemática desenvolver equações, né? Já pensa já direto em matemática aí, né? Fazer cálculos, resolver problemas, né? Ter pensamento lógico, né? Eu lembro até que eu estava fazendo aí a programação de internet, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Eu gostava de matemática, mas quando entrei na parte lógica, de fato, percebi aí algumas dificuldades. Detectar padrões, né? E elaborar estratégias. É aquela pessoa muito estratégica, porque os números, né, estão em tudo. Tudo que a gente olha tem números, então é preciso que a gente também perceba aí essas características, né? Agora vamos nas características pessoais de quem tem essa inteligência. É uma pessoa organizada, né? Ela tem organização e também disciplina. Esses são os destaques dela, tá? Aí depois vamos aí para a forma de aprendizagem. Eu até inclusive tenho uma live que eu falo aí das algumas formas de aprendizagem também. Então vocês podem depois pesquisar aqui no meu perfil. Não vou lembrar o número da aula, mas pode também aí completar essa aula de hoje. Então, as formas de aprendizagem através dos números e também da lógica, tá? Então é importante aqui, talvez algumas palavrinhas se repitam, mas para vocês entenderem, né? Diferenciar o que é capacidade, do que é características e também formas de aprendizagem. Aí temos as profissões. É aqui que vai pegar, né? Porque as pessoas vão olhar e perceber, nossa, realmente eu tenho isso daqui. Ah, eu tenho um pouco. Então, pode ser que você se identifique com todas, né? Mas que seja uma ou outra só. Mas tudo assim é meio difícil. É como eu falei, uma delas vai predominar, tá bom? Então é importante perceber. As profissões: cientistas, investigadores, engenheiros, contadores, né? Todos eles vão ter que trabalhar com números, né? Tem que fazer cálculos, tem que fazer medições, né? Estatísticos, né? E também analistas, tá bom? Então aqui também não tá aqui, tá aqui contadores, né? No caso a pessoa que mexe aí com contabilidade, né? Todas as pessoas que têm uma empresa precisam de fato de um contador. Quando você vai abrir uma empresa já precisa deles, né? Para fazer todo aí o cálculo aí das suas empresas, seus investimentos e tudo mais, né? E aí temos alguns hobbies comuns desse tipo de inteligência. A pessoa que tem essa inteligência, ela gosta muito de quebra-cabeça, xadrez, videogame, tá? Eu sei que muitos jovens gostam muito do videogame, mas às vezes ele acaba gostando muito porque realmente é algo tecnológico. Mas isso não significa que ele tem um lado voltado pro lógico-matemático, né? Mas é porque é algo comum aí na juventude, mas entra também nesses hobbies. Computadores, pessoas que gostam de fato de mexer aí com a tecnologia também. Resolução de mistérios, né? Como a gente falou que essa questão da investigação, então vai estar ligado com o mistério, né? Aqui não está falando, mas eu acredito que a pessoa nesse perfil também ela gosta de alguns filmes aí que também tem essa questão de investigação, né? Então, que vai entender um pouquinho mais também dessa área. Então, é bem bacana destacar isso. Aqui também fala das carreiras, né?
as carreiras indicadas para essa pessoa com esse perfil dessa inteligência lógico-matemática. Seria aí, por exemplo, ciências, né? Boa noite, Euforia, seja bem-vinda. Ciências, computação, né? Aqueles professores que dão aula aí de computação pra gente, né? Direito, engenharia, matemática e também entra medicina aqui, porque como a gente falou, né? Entra cálculos, precisa fazer algumas medições. A gente tem contato o tempo inteiro, né, com mLs, né, de um remédio, de um outro, tal. Então, tem sim muita ligação com o número, né? Inclusive aqui não está falando, mas com certeza também quem é químico, né? Não está falando aqui, mas a gente acrescenta, né? Tem também quantas contas aí e também até a parte da física a gente pode encaixar aqui, né? Não está falando, mas a gente acrescenta. Aí vocês vão saber rapidinho, né? Quem aí que se destacou nessa questão de lógico matemático, aí um gênio aí que a gente pode considerar da história. Nome muito conhecido, né, gente? Que é Albert Einstein. Então, matemático aí. Isaac Newton também, né? Aí tem o Stephen Hawking. Tem alguns nomes que eu não vou saber. Esse Stephen Hawking eu já ouvi falar, mas não me recordo do contexto. E também o Mark Zuckerberg, né, gente? Que é muito conhecidíssimo aqui, né? Do Facebook, né? Então, aqui tá tudo bem porque é tranquilo, é só a gente pensar aí nos cálculos matemáticos, né, essa parte de raciocínio lógico. Vamos para o segundo tipo de inteligência. Isso, é que tem alguns aqui mais pra frente que vai ter sim o psiquiatra, né? Você vai perceber, nossa, encaixa bem mesmo, tá? Então, todos eles trabalham com essas questões de contas e é muito importante a gente lembrar disso aí. Aí o segundo é o linguística, né? Então eu lembro que eu estava um pouco mais voltado para lógico-matemática, né? Mas eu estava, como posso falar, estava indo para um caminho um pouquinho errado, né? Mas aí agora eu já estou encaixando aqui, que a gente vai partilhar todas essas partes também, na linguística, né? Que a gente tá na escrita de livros. Então quais são as capacidades? Inteligência para analisar informações, desenvolver produtos, né? A gente está aqui, inclusive no digital, né? A gente desenvolve produtos rapidamente, seja uma mentoria, uma imersão, algum produto, inclusive, que a gente cria aqui, né? A gente empacota, a gente fala assim que você pega várias aulinhas, grava, empacota e vende. Então também criação de produtos, desenvolver, né? A gente pode até colocar aqui aquelas pessoas que fazem startups, né? Porque tem as pessoas também que criam produtos e com muita facilidade, né? Então, desenvolver produtos, na verdade, de linguagem, né? E de escrita, tá? É o que a gente faz aqui o tempo todo. E oral também, né? Essa parte de comunicação. Como discursos e livros. Olha só, então já entrou aqui no nosso campo, na nossa matéria. Sempre encontro também o melhor jeito de comunicar. Essas pessoas que buscam também essa questão da comunicação, né? E os seus ideais, né? A Cláudia falou aqui, Hawkins fala sobre frequência vibracional, ele é psiquiatra. Ah, isso aí, é isso aí. Eu sabia que esse nome não era estranho, né? Ele não é daquela que você explicou sobre aquela frequência que você falou, que você explicou pra mim aquela vez. Eu acredito que deva ser, né? Daquela... Ai, não tô lembrando o nome agora. Tem assim uma... Não vou lembrar, mas tudo bem. Daqui a pouco você já fala pra mim, a gente já lembra. Então é sobre aquelas frequências mesmo. Tá, então vamos lá. Aí falamos aqui das capacidades, isso, legal. As características pessoais. É uma pessoa assim que tem grande expressividade, ela se expressa bastante, né? Tem um alto grau de atenção, tá? Então aqui até eu falei da expressividade, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu movimento muito assim as mãos, abro bem a boca para falar porque entra essa questão da expressividade, para você traduzir bem, mostrar para o outro que você está comunicando. Sensibilidade para entender pontos aí de vistas alheios. Então você está ouvindo a pessoa, você consegue entender o que ela está falando e aqui eu posso até acrescentar, você consegue sentir o que o outro está sentindo. Então essa sensibilidade, né? Então seriam aí as características pessoais. Aí a forma de aprendizagem é assim através da linguagem e das palavras, né? Que é o nosso aqui a nossa matéria-prima, são as palavras, as letras que nós utilizamos para escrever. Então aqui encaixa sim aí as profissões agora, né? Poetas, né? Até ontem eu tava aí fazendo uma live com uma poetisa, né? Que é a Jane Costa, foi assim, maravilhosa aula, foi assim, muito aprendizado e troca de experiências, né? E escritores, oradores públicos, né? Pessoas realmente que estão aí
expostas ao público, se comunicando, né? Aqui entra também jornalistas, os comunicadores. Aqui a gente pode colocar também essas pessoas que estão aqui fazendo lives agora nesse exato momento. Talvez ela não tenha tantas capacidades para fazer uma live ou se comunicar, mas ela está se desenvolvendo, né? A gente pode falar também que esses tipos de inteligência também podem ser desenvolvidos, até porque nós temos um pouquinho de cada um. Mas alguns vão se destacar mais que os outros, ou seja, vai ter aí um predominante, né? Aqui também entram os advogados, né? Advogados e entre outros que estão ligados aí com a comunicação, tá? Quais são os hobbies aqui comuns desse tipo de inteligência, que é da linguística? Normalmente gostam de contar histórias, tá? Escrever textos, declamar poesias aí, ler, então essa pessoa que gosta muito de ler com certeza está aqui também, né? E estuda novos idiomas. Interessante que eu sempre gostei muito de ler. Eu só não gostava tanto de contar histórias, mas sempre tinha alguma coisa para contar. Escrever textos sempre, já declamei poesias inclusive no ensino médio. Ler normalmente e estudar novos idiomas. Inclusive, antes de eu engravidar da minha filha, eu estava fazendo vários cursos aí de idiomas. Eu cheguei a estudar 4 idiomas ao mesmo tempo, né? Boa noite, Cocarol, seja bem-vinda. Então, é interessante, eu nem percebia que eu tinha essa inteligência linguística, né? Só fui perceber agora há pouco tempo, identificando, buscando de fato o autoconhecimento, que nada mais é essa live, é os tipos de inteligência e é uma forma da gente buscar aí o nosso autoconhecimento. Então aqui, quais são aí, aqui também falei, né, as profissões, os hobbies, né, de contar história e tal, estudar, aí vem as carreiras indicadas para esse tipo de inteligência, que são aí editoração, é todo esse processo que a gente faz aí com os livros, né, você pegar o livro, preparar, você revisar, você fazer toda a parte de diagramação, toda aquela parte de editoração do livro aqui encaixa esse tipo de inteligência. A educação, pessoas que vão realmente para essa área de educação, jornalismo, literatura, né, e também tradução. Eu acompanho inclusive uma colega aqui na internet, no Instagram, que ela está estudando sobre isso também, tradução. Então eu acompanho bastante o trabalho dela, porque assim, gente, se você tem essas habilidades, essas características, se você já escolheu a sua profissão, já escolheu aquilo que você gosta de fazer. Eu sei que muitas pessoas às vezes vão forçada para, porque eu vou ganhar mais dinheiro nessa área. Outras não, porque eu gosto. Sabe que é até interessante, vou falar aqui só para dar um destaque para vocês, essas pessoas que gostam, por exemplo, de cuidar de crianças, né? Que eu levo minha filha também na creche, eu observo muito isso. É notável você olhar para a pessoa e perceber que aquela pessoa gosta realmente do que faz, sabe? Então, aí você olha para algumas pessoas que estão entristecidas, com aquele olhar assim, sabe, até um pouco a cabeça cabisbaixa, aquele olhar assim murcho, porque realmente não está fazendo o que é para ser feito. Está fugindo daquilo que de fato é as capacidades predominantes dela. Então é muito interessante a gente perceber que a Credo tá gostando. Ótimo tema, Dani. Isso mesmo. Até inclusive eu defini ontem esse tema, né? E eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa de autoconhecimento eu precisava trazer. E as próximas lives, inclusive, vai ser nesse tema. Tudo voltado para autoconhecimento, porque a gente precisa se conhecer, gente. A gente precisa buscar. E eu sempre falo aqui que a primeira coisa que me aconteceu foi a busca do autoconhecimento, que rapidamente já me achei nos livros. Então é importante que a gente procure saber, né? Eu sei que as profissões elas nos ajudam, mas faça da sua profissão de fato aquilo que você gosta de fazer. Não faça porque alguém te pediu, ou porque alguém te forçou a fazer, ou porque todo mundo na família faz isso, então eu também vou fazer igual. Não, faça aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está ardendo aí, e que de fato vai fazer diferença para o mundo, né? Porque a gente precisa fazer diferença no mundo com aquilo que a gente faz, e fazer bem feito, né? Então, não é fazer tantas coisas, mas eu sei que às vezes a gente busca uma área, daquela área já surge uma outra situação, e você vai estuda, você vai melhorando aquilo que você já sabia. Então você vai tendo as suas pós-graduações, os seus mestrados, doutorados, mas porque você vai afunilando aquilo que de fato você aprendeu lá no começo. Então você vai afunilando os temas e chegando de fato, é isso que eu quero fazer, né? Então você vai se descobrindo nessa jornada. Então,
a gente falou da profissão tradução, e aí vem as pessoas que eram gênios aqui na parte da linguística. Então tem aqui Gabriel Garcia Marques. Eu não pesquisei para saber o que era ele, mas com certeza estava ligado com a escrita, com certeza livros. E um conhecidíssimo, esse daqui não precisa nem pesquisar, né, gente? Que é o William Shakespeare. Então, todos esses aqui envolvidos com a linguística, tá? Então é bem interessante a gente perceber. Então aqui já falamos aí 2 tipos de inteligência. Agora vamos para o terceiro. Só de eu falar o nome vocês vão saber tudo que eu vou falar aqui agora. E até esse é um pouco mais rápido de falar. Alguns são um pouquinho, inclusive na sequência, a próxima inteligência já é um pouquinho mais longa, mas vocês vão ficar assim impressionados com esse conteúdo. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Então, o terceiro tipo de inteligência aqui é o musical. Então, você pensou em música, você já consegue identificar rapidamente quais são as capacidades, quais são as carreiras e formas de aprendizagem. Então, primeiramente, as capacidades é produzir, compreender diferentes tipos de sons, né? No caso aqui, essa pessoa é sensível à música, né? Qualquer barulhinho aí que escuta já consegue identificar essa questão da inteligência musical. Então, tem assim um pouco mais predominante mesmo, né? Então é fácil notar quando aquela pessoa de fato tem o dom para música, né? Então é interessante. Tipos de som, ela reconhece padrões tonais, né? E ritmos, né? Rítmicos, porque assim, quando a pessoa tá ali, por exemplo, se ela afinou o violão, por exemplo, e você arrisca ali, ela vai, não, tá desafinado. Então ela tem assim o ouvido afinadíssimo, né? Então as características desse tipo de inteligência é a criatividade. Eles são muito criativos, até porque eles estão criando o tempo todo um monte de coisa, pensando em letras, né, e tantas coisas e composições, que de fato eles desenvolvem outras áreas do cérebro, né? Então, criatividade, aprendizado de instrumentos, tem facilidade para aprender, ao contrário de outras pessoas que têm muita dificuldade. Algumas forçam para aprender, acabam aprendendo, mas tem algumas que só encostar no violão já sai tocando, né? Então, para as músicas, né, por conta própria. Normalmente eles conseguem aprender sozinhos, então é interessante essas características, né? E quais são as formas de aprendizagem desse tipo de inteligência? Uso de música, né, e ritmos e sons, tá? Então é bem interessante, tem que usar essa parte para aprender rapidamente. As profissões, esse é o mais prático, né, gente? É os cantores, os compositores, os DJs também, por que não? Porque eles também trabalham ali com vários ritmos de músicas, né? Tem toda uma aparelhagem ali para eles fazerem aquele remix, né? Então é bem interessante. Os maestros, né? Por que não? Porque eles vão reger ali toda uma orquestra, né? E os músicos, olha que interessante, né? Aí vem os hobbies mais comuns desse tipo de inteligência, que é assobiar, né? Se você vê uma pessoa aí o tempo todo assobiando, né? Pode saber, cantarolando, é porque ela realmente tem essas habilidades, né? Até porque cantar, todo mundo gosta um pouquinho de cantar, de cantarolar, de ouvir músicas, mas algumas pessoas de fato têm isso aguçado e pode utilizar de fato para ser aí a sua profissão, fazer algo que você gosta, né? Inclusive dar aulas também, né? Então, fazer rimas, até inclusive essa pessoa que está voltada para as músicas, também ela pode escrever livros, por que não? Ela pode fazer aí seus poemas, suas poesias, né? Porque ela vai também, durante o processo de fazer a música, de compor, ela vai estar utilizando de rimas, né? Então é bem interessante pensar aí também. Então ela vai compor, né? E ouvir música, então essa pessoa está o tempo todo ouvindo música. Até eu poderia encaixar aqui e também tocar instrumentos, né? Poderia encaixar aqui também que ela poderia até ter facilidade para aprender um outro idioma. Porque se ela consegue ouvir músicas, normalmente ela escuta músicas também de outras línguas, né? Uma música não só em português, mas também em inglês. Automaticamente ela começa a ter o ouvido fácil para aprender outras línguas também, né? Porque a gente precisa também ouvir. Não é só ler e escrever, nem falar, mas ouvir, né? Porque se uma pessoa chega e fala, por exemplo, em outro idioma muito rápido, você não vai conseguir entender. Mas se você está escutando todos os dias, você está entronizando aí, né? Colocando para dentro aí o inglês ou outra língua, rapidamente você vai entender e você vai conseguir se comunicar com essa pessoa, se você de fato está aí estudando um idioma, né? Então, quais são as carreiras aí indicadas para esse tipo de inteligência?
é de fato o canto, a composição, crítica musical, aquelas pessoas que ficam aí realmente percebendo, né? Nossa, o que posso melhorar aqui nessa música, né? Direção musical, voltamos também para o DJ, né? Ensino de música, né? Professores aí que dão aulas para as pessoas também saberem um pouquinho mais de música e aprender também instrumentos musicais. Aqui, inclusive, na minha cidade tem uma banda que eles têm também um trabalho maravilhoso, trabalho inclusive com crianças, né? Quando assim minha filha tiver com uma certa idade também eu quero colocar ela lá, porque sempre ela tá aqui também assobiando, cantarolando, a gente também compra alguns instrumentinhos de música para ela gosta bastante, então é bom a gente incentivar, até porque a música nos ajuda aí a aprender muito mais e também ser criativos, né? Boa noite, irmã Clara, seja bem-vinda. Os gênios que são aqui desse tipo de inteligência são Ludwig van Beethoven, né? A gente conhece também aí muito, e Wolfgang, é uns nomes bem diferentes, mas o finalzinho vocês vão saber, né? Wolfgang Amadeus Mozart, então são os gênios aí desse tipo de inteligência. Vamos aí para o quarto tipo de inteligência, que é o espacial. Não sei se vocês conseguem identificar quando eu falo espacial, o que será que vem aí, né? As pessoas que têm esse tipo de inteligência. Na hora que eu falei, nossa, não tinha percebido tanto, mas aí que eu fui estudando, eu falei, nossa, que legal, né? Então, se a gente não estuda, a gente não busca, a gente não sabe que tem esse tipo de inteligência, automaticamente você não consegue se identificar em alguma área que você vai ter que desenvolver aí, tá? Então, quais são as capacidades? Compreensão, interpretação. Você viu que a gente falou agora há pouco da linguística, né? Talvez a pessoa goste muito da parte da linguística, de livros e tal, mas ela talvez não sabe interpretar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de interpretação, né? Então, já entra aqui nesse espacial. Então, pode ser que ela tenha um pouco da linguística e um pouco também do espacial. É bom você complementar. Eu não consigo interpretar muito bem. Então, eu vou buscar conhecimento, vou estudar, vou exercitar, ler mais, pegar mais textos e começar a desenvolver essa habilidade que te falta. Ou, se você tentou e não conseguiu, contratar alguém para te ajudar, para ter, por exemplo, um professor mesmo que gosta dessa área, vai te ajudar aí a desenvolver mais rápido, tá? Daí, por que eu estou falando isso? Porque senão você gasta muita energia em algo que você não vai conseguir desenvolver muito bem. Então você foca naquilo que você é bom, né? E depois você busca parcerias, como a gente sempre faz aqui no digital, né? Buscar parcerias para te ajudar. Então nesse espacial tem as capacidades compreensão, interpretação aí, né? E também criação de imagens. Quando eu falei criação de imagens, a hora que eu escrevi isso daqui eu já deduzi. Falei, aqui já vai entrar os designers, né? As pessoas que mexem com a parte de edição aqui de imagens, de vídeos, né? Mapas, né? Edição de imagens e mapas. Produções gráficas. Percepção visual. Aquela pessoa que tem a facilidade para olhar. Falei, nossa, tem um pontinho errado ali. Tem uma diferenciação e ela tem um olhar rápido. É aquela pessoa que olha aquele quadro na parede e fala assim, tá torto, né? Eu preciso consertar esse quadro e tem uma diferencinha ali, né? E aí quem está de fora pensa assim, nossa, que perfeccionista, né? Não, gente, é porque ele tem essa habilidade, ele tem esse tipo de inteligência espacial. Me veio esse exemplo agora, pode ser que tenha ajudado alguém aí, tá? A habilidade para pensar aí em termos de cores, né? Então ela tem facilidade, inclusive a dica que eu deixo aqui é a minha live anterior, que eu ensinei aí para vocês, psicologia das cores, né? Por que a gente usa uma cor ou outra, né? Então, tudo isso vai influenciar aqui, né? E formas e medidas, ou seja, se é um design, por exemplo, ele vai perceber, nossa, porque existem as 6 leis do design. Até eu comentei na aula passada, né? Um pouco sobre isso, essa questão do contraste, essa questão de você deixar alinhado, né? As pessoas olham, nossa, tá torto, se eu ficar aqui eu vou ficar torta, né? Então eu tenho que ficar centralizada e aí vocês conseguem perceber que de fato tá alinhado, né? Então está bem estruturado, né? Não tá aquelas letrinhas minúsculas. Então perceber também qual que é a tipologia, qual são a melhor letra para o seu perfil, qual que é a letra que você se identifica aí, que de fato você vai escrever e as pessoas que vão vir depois vai conseguir ler o que você escreveu, tá? Então é importante pensar em tudo isso. Entra inclusive nessa inteligência espacial, tá? Quais são as características aqui? As características são criatividade, eles têm muita criatividade, inclusive tem vários livros, né, que ensinam
sobre ser criativo, muitas dicas e tudo mais. A Cleódia falou até agora, zoológico espacial, e é isso mesmo, talvez você vai se identificando, né? Mas a hora que eu entro aqui nas profissões, aí você fala, nossa, é verdade, por isso que eu escolhi essa profissão, então é bem interessante. Então, eles têm sensibilidade aí, né, pra ser capaz de imaginar, então imagina muito, com muita facilidade, né? Cria também e enxerga, o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Enxerga o que muitas pessoas não conseguem, né? Com esse tipo de inteligência, tá? Então, você tá olhando ali, então eu posso até colocar aqui essa questão da percepção, sabe? Então você tem essa percepção aguçada, né? Às vezes você tá num ambiente assim e você percebe algumas coisas estranhas. Um exemplo que eu vou dar rapidamente aqui. Você tá num ambiente e você tá acostumado a ficar naquele ambiente, e tem um objeto ali. Aí de repente você vai embora e volta, e o objeto não está mais ali. E aí você fala, tá faltando alguma coisa, né? Então eu tenho muito isso, inclusive. Tá faltando alguma coisa aqui. Então significa que você percebeu que realmente algo foi modificado ou simplesmente movimentado. Então você tem essa capacidade de enxergar aquilo que o outro não enxerga, tá? Então é só, inclusive, essa inteligência que tem essa percepção, essa característica, né? Qual que é a forma de aprendizagem dessa inteligência que eu falei para vocês, espacial? A forma de aprendizagem através de imagens, gravuras, né, e formas de uso tridimensional, tá? Então essa é a forma que eles aprendem rapidamente. E quais são as profissões aí desse tipo de inteligência? São os arquitetos, né? Eles normalmente planejam, tem tudo que tiver envolvido imagens, desenhos, vai estar eles, né? Arquitetos, escultores, né? Geógrafos. Olha que interessante, jogadores de xadrez, né? Porque eles vão perceber, eles vão ser estratégicos aqui também. Pilotos, olha só, porque a gente falou nessa questão do espacial, eu posso encaixar aqui também a maioria que encaixa nesse perfil são os homens, né? Por exemplo, assim, o homem ele vai pegar um carro e vai estacionar, ele tem uma percepção maior que as mulheres, acredite se quiser, olha só. Eles têm facilidade para fazer ali a baliza do carro com mais tranquilidade. As mulheres já passam um pouquinho mais de dificuldade, porque as mulheres elas têm outras características, né? Elas têm assim, a percepção assim, o que é mais perto para ela. Já o homem tem uma percepção um pouco mais longe, por isso que ele consegue estacionar com mais tranquilidade do que as mulheres, a não ser que seja aquela também que já é piloto, né? Tem umas habilidades muito mais desenvolvidas. Por quê? Porque ela exercitou aquilo também. Mas percebam que essa questão do espacial, a maioria são os homens que tem, né? E se você for ver também nessa questão do design, a maioria também são os homens que gostam dessas profissões aqui, dessas áreas, né? Então, os arquitetos, escultores, como a gente já falou, jogadores de xadrez, pilotos, pintores, porque eles vão estar ligados também com as cores, né? Eles gostam de mexer com isso. Fotógrafos, né? Então eles têm essa percepção, esse olhar clínico, né? E designers, que a gente estava comentando agora há pouco. Quais são os hobbies comuns desse tipo de perfil, né? Que é o tipo de inteligência? Aeromodelismo, artesanato. Não sei se vocês que estão aqui gostam de artesanato. Eu sempre gostei bastante. Minha mãe sempre me incentivou, né? Fazer ali um crochê. Depois eu fui desenvolvendo a questão do tricô. Gosto bastante disso, né? Que é até uma terapia pra gente, né? E nos ajuda também aí a escrever livros, que você fica um pouco mais tranquila, mais com a cabeça livre para poder pensar e escrever, né? Aqui também entra o desenho, né? Pessoas que gostam de desenhar. Tive muitos colegas aí de escola que gostavam disso. Inclusive tinha um na sala de aula que ele ficava ali em alguns intervalos desenhando os nossos perfis, os nossos rostos ali no caderno e ficava muito parecido mesmo. Olha que interessante, né? Então tem essa afinidade com o desenho. Fotografia, né, que a gente já falou, pintura e também escultura, tá? Quais são as carreiras indicadas? Aqui vai até eu repetir um pouco, né? Então seria arquitetura, artes plásticas, né, criação de desenhos, né, industriais, né, a gente vê assim muitas coisas em 3D hoje, né? Então, com certeza essas pessoas desenham esses protótipos, produtos que vão se tornar produtos. Então eles fazem todo um desenho, né? Então as nossas capas de livro, né? Eles que fazem também.
porque eles têm mais facilidade, eles têm criatividade, eles colocam, se você falar assim para ele, olha, qual que é o título do seu livro? A partir do título do seu livro, ele vai desenvolver a capa, né? Então é interessante, eles vão dar ideias para vocês aí, que vai realmente encaixar com a ideia do contexto que está no livro ali. Para que não fuja também, né? Senão fica muito aí fora do padrão e também as pessoas depois acabam... O que esse livro fala, né? Então tem que estar bem alinhado com a capa, com o que está dentro do livro, né? Com o miolo do livro, né? E também entra aqui design de interiores, né? Pessoas também que fazem desenho. Aqui não está falando, mas poderia até encaixar aquelas pessoas que gostam de lettering, né? Que também mexem com cores, com tinta, com, né, pintura e tal. Design gráfico, que a gente falou também, essas pessoas também que além de fazer o design, também elas têm essa parte que podem trabalhar em gráficas, né? De editoras, né? Que faz todo esse processo aí de diagramação também, né? Tudo entra em design, né? E aqui também entra a engenharia, tá? Quais são os gênios aí dessa área? Então é Coco Chanel, acho que é isso, se eu não me engano. Oscar Niemeyer, né, também é arquiteto aqui, faz assim, até eu tava comentando com meu esposo fazendo esse roteiro, né? Ele foi responsável também por arquitetar aí Brasília, né, aquela cidade maravilhosa, né, que ficou bem organizada aí também, né? Pablo Picasso e Santos Dumont. Então essas pessoas aí que estão aqui nessas carreiras indicadas aí para esse tipo de inteligência espacial, né? Até porque o Santos Dumont, né, nos trouxe aí a oportunidade de ter um avião aí, né? Boa noite, Stephanie, seja bem-vinda, querida. Então é muito interessante de pensar nessas carreiras, né? Então vamos aí para nosso quinto tipo de inteligência, que é corporal sinestésica. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, aqui com certeza entra os massagistas, né? Que eles gostam dessa questão de fazer massagem e também essa questão do toque físico, né? Então quais são as capacidades aí? Controlar os movimentos corporais, né? Equilíbrio. Quando eu escrevi isso aqui eu já pensei, né, naqueles atletas, né, que fazem toda aquela coisa artística maravilhosa que a gente vê aí nesses movimentos olímpicos, né? Então é muito legal. Dançarinos também, né? Aqui tem as pessoas que têm essa capacidade de equilíbrio, coordenação, né? Porque não é fácil você fazer um movimento aí, uma dança, alguma coisa, é bem complicado, né? Tem que ter bem equilíbrio, senão também não dá conta, né? E é muito treino também, tá? Então, expressão e uso do próprio corpo, né? Para criar ou resolver problemas, tá? Quais são as características aí? Seria controle sobre o corpo, né? Por exemplo, imagina quantas estrelinhas eles vão dando, quantas assim, né? Esqueci o nome aqui, que eles fazem aqueles exercícios na Olímpica, não sei se você lembra aí, Cláudia, me fala aí. Mas aqui acho que eu não coloquei. Mas que eles têm esse movimento, né? Pessoas que dançam, né? E fazem essas questões artísticas com o corpo, né? Então aqui, ó. Característica, controle sobre o corpo maior do que o normal. Então essas pessoas têm essa habilidade maior desenvolvida, né? Sendo capaz de realizar movimentos complexos. Imagina, eles dão cada salto e a gente fica chocado com aquele salto, né? A gente fica até com medo deles caírem, mas na verdade eles treinam bastante aí em superfícies, inclusive apropriadas para isso, né? São mais graciosos ou fortes aí, né? E tem uma enorme precisão. E eles têm facilidade para ser precisos. Então imagina, eu sei quantas vezes eles estão fazendo assim competições e eles dão aquele salto, se passar um pouquinho além já perde pontos. Então eles precisam realmente bater certinho naquele ponto que foi ali calculado para eles, né? Eu já vou lembrar o nome, daqui a pouco eu já falo aqui. Quais são as formas de aprendizagem, né? Experiência física, movimento, sensações e toque, tá? Então vai estar ligado com certeza tudo com o corpo aí, né? Quais são as profissões aqui? Atores, olha que interessante, aqui também entra atores, né? Porque eles usam o corpo também para fazerem encenações, né? Isso, ginástica rítmica, isso mesmo. Isso mesmo. Dançarinos, atletas, né? Porque todos os atletas, a hora que eu falei assim pro meu esposo, né? Realmente os atletas, porque eles têm contato físico o tempo todo. Principalmente jogadores de futebol, né? Cirurgiões também e artesãos, tá? Todos eles também vão ter contato, tudo que vai ter contato físico, contato com usar mesmo as mãos, né? Tem essa questão artística também, tá? Vamos aqui para os hobbies mais comuns. Esporte,
tá? O esporte aí, a dança. Pessoas também que gostam do trabalho com mágica, né? Ou ilusionismo também aqui entra essa parte, tá? Teatro, mímica, né? Quantas vezes a gente fez mímica aí, né, na escola ou para uma criança pra gente poder animar ela aí também. Então, tudo isso envolve, né? Malabarismo também. Então, são aquelas pessoas que estão em circos aí, né, fazendo a alegria do povo e da criançada também. Então, realmente eles têm uma desenvoltura bem maior, né? São os ginastas também aí, né? Vamos lá, as carreiras indicadas aqui são a coreografia, dança, artes dramáticas, né? Artes plásticas, também a gente já comentou agora há pouco. Também são aqueles professores de educação física, né? E estão ligados com esportes. Então é interessante, né? Se você se identificou com alguma dessas profissões, né? Pode ser realmente que você goste disso. E aqui a gente temos alguns gênios aí dessa área também. Esse tipo de inteligência, né? Que é essa questão, até a gente comentou aqui, né? Corporal sinestésica, né? Então eles têm que sentir, eles têm que tocar e usar o corpo. São aí o Lionel Messi, né? Que aí a gente vê aí, um jogador de futebol, né? Esse aqui é um nome meio difícil, eu não sei quem é, mas Meryl Streep, deve ser também, tá ligado com essa área de esportes também. E o Michael Phelps, tá? São nomes aí bem conhecidos aí do esporte. Então, qualquer dúvida aí, a gente vai buscar depois também. E aí vamos agora para a nossa sexto tipo de inteligência, intrapessoal. Do intrapessoal nós temos algumas capacidades, né? Que é conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidades, né? Então aqui a gente já consegue também, só ler essas pequenas palavras já identifica algumas pessoas aqui do Instagram também que têm essas capacidades, né? Identificar também hábitos inconscientes, transformar atitudes e controlar vícios aí, né? E emoções, tá? Eles têm assim um alto grau de autonomia. Aprende também muito rápido aí, né? São capazes de conhecer suas próprias intenções, motivações e opiniões. Então são pessoas aí têm uma parte intelectual bem desenvolvida, né? As características aí são as pessoas mais reservadas, tá? Então, aqui a gente pode colocar também são pessoas de sabedoria, né? Porque aquelas pessoas são mais quietas, mas que quando abre a boca, né, transmite sabedoria e muito ensinamento, né? A Cláudia falou aqui, ó, me dei conta que na infância eu era sinestésica e hoje sou lógica espacial. Olha só que interessante, é isso mesmo. E eu acredito também. É que nem é engraçado. Eu tava no linguística e fui pro lógico, né? E hoje eu percebo que eu tô transitando um pouquinho em cada área aqui. Mas eu fiz ao contrário também. A gente sempre trilha aí, né, caminhos, e conforme vai passando a idade também a gente vai modificando alguns gostos, né? Ah, acho que eu não gosto tanto disso daqui, né? Tô cansada e vou pra outra área. Então é bacana a gente perceber também. Aí, como eu falei das características, né? Uma pessoa mais reservada, mais possui carisma, tá? Pessoas que influenciam, né? As outras pessoas com as suas ideias, tá? E não com ações, tá? Então essa pessoa ela vai influenciar com a ideia, ela deu uma ideia e tal, influenciou, mas não exatamente com a ação dela, tá? Então é interessante a gente diferenciar. O próximo é o contrário, a gente já vai falar aí qual que é o outro tipo de inteligência, lembrando que são 8, tá? Então aqui, a forma de aprendizagem desse tipo de inteligência é autorreflexão. Então são pessoas que refletem bastante e, como eu falei no comecinho, conhecem a si mesmos, né? Seus sentimentos, desejos e as suas personalidades, tá? Quais são as profissões aqui que se encaixam aqui nessa tipo de inteligência intrapessoal? Psicólogos, psiquiatras, até a gente tinha comentado no comecinho, né, Cláudia? E esses dois, isso. Quais são os hobbies mais comuns desse tipo de inteligência? Escrever diários, né? São as pessoas que escrevem também aqui, mas por que o diário? Porque realmente ela vai contar algo muito íntimo dela, né? Das suas emoções, seus sentimentos, e vai transpassar aí no caderno. Meditar, essas pessoas que sempre falam de meditação também com certeza encaixam aqui. Planejar seus objetivos aí de vida. Então essas pessoas que realmente planejam muito, pensam aí no que exato vão fazer da sua vida, né?
Quais são as carreiras aqui indicadas? Filosofia, né? Eu sei que tem bastante gente aí fazendo faculdade de filosofia, né? Até a gente brinca aqui, quando você for estudar filosofia, guarde a sua fé para não perder ela, né? Então é interessante, porque realmente você vai estudar, né, vários filósofos, pessoas que realmente tinham pensamentos críticos, né? Vários pensamentos aí. Então é importante que a gente também tenha a nossa opinião, né? A literatura, aqui a gente encaixa também um pouco da linguística, né? A psicologia e também teologia, tá? Estudar também sobre a Bíblia aí, sobre as coisas de Deus, tá? Então aqui a gente pode colocar também os pastores, padres, né? Pessoas também que gostam aí dessa área também, pessoas que gostam, pessoas também que tem, acho que aqui não tá falando mais, pessoas que estudam muito a Bíblia, né? Então, pessoas que realmente querem entender a sua existência, é isso mesmo, lembrei agora. Querem entender a sua existência, a sua razão de viver, o seu porquê de estar aqui na Terra, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? E tudo mais, né? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Ah lá, a Cláudia ama filosofia, é isso mesmo, filosofia. Você não tem faculdade de filosofia ainda, Cláudia, mas dá pra buscar já, né? Algo assim bem bacana pra você entender aí essas coisas, né? Aí quais são os gênios aqui desse tipo de inteligência? Machado de Assis e Friedrich Nietzsche. É um nome bem difícil de falar, eu acredito que deve ser alemão, né? Friedrich Nietzsche, alguma coisa assim, tá? E aí a gente falou agora do intrapessoal, então vamos agora para o interpessoal, né? Que é o sétimo tipo de inteligência dessa noite de hoje. Capacidades aí é reconhecer e entender sentimentos, tá? Sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas. Olha que interessante, eu falei anterior, né? Que o tipo de inteligência 6, que é o intrapessoal, ele entende dele mesmo, de si próprio. O interpessoal, ele já vai entender o outro, né? Então é interessante a gente dar essa diferenciada aí, tá? Então de intra para inter, tá? Então ele vai ter também as capacidades, né, de ter mais relacionamento com outras pessoas. Por isso que ele vai entender o outro também, tá? É aquela pessoa que realmente pode ter até mais paciência, né? Porque às vezes alguém não tem paciência para entender o outro ou para ouvir a opinião. Então aqui a gente pode encaixar esses perfis também, tá? Quais são as características aí desse tipo de inteligência? São as pessoas mais calmas, mas também são mais diretas, né? Diretas ao ponto. Possuem inclusive uma enorme capacidade de convencer as outras pessoas, ó. Falei a palavrinha aqui, convencer. Você já imagina aí quem encaixa nesse perfil, né? Como profissão e outras capacidades que a gente vai falar aqui também, tá? Vai pensando aí qual que é de convencer aí, né? Convencer as outras pessoas daquilo que ele deseja, né? Através de ações, tá? Então o intrapessoal é através de ideias, né? Que ele influencia as pessoas. E o interpessoal já é através das suas ações, que ele vai influenciar o outro, né? Convencer o outro, tá? Aqui no caso eles são líderes naturais, tem aí realmente a liderança dentro de si, né? E costumam também chamar a responsabilidade para si mesmo. Por isso que são líderes, né? Porque os líderes realmente fazem isso, né? Traz as pessoas junto de você, deles, né? E traz essa responsabilidade. Não, eu sou responsável por essa equipe, eu sou responsável por essa missão, por esse projeto que eu assumi, tá? Então é bem interessante pensar aí também. Quais são as formas de aprendizagem aí? Contato humano, eles gostam muito de ter contato com as pessoas. Trabalho em equipe e comunicação. Algo que a gente vê muito aqui, né? Inclusive, como eu falei no comecinho, né? Muitas pessoas não têm essa desenvoltura para se comunicar, mas ela pode buscar essa habilidade, né? Eu mesmo sempre me comuniquei bastante, mas estou trabalhando todos os dias a minha comunicação. Eu sei que eu posso melhorar muito mais, tá? Então, vai depender muito do dia, de como você foi o seu dia, né? De como você está, qual fase de vida você está vivendo. Então, vai depender muito aí, né? Tá? Então, as profissões aqui. Agora ficou mais fácil essas profissões aí, né? Os professores, tá? Eles vão encaixar aí nesse interpessoal, porque eles vão ter que ter contato com as pessoas, né? Ao contrário de um professor que eu tive que falou que detestava pessoas, mas estava dando aula para pessoas. Então, ele estava no lugar errado, né, gente? Então, já não encaixou lá. Eu acho que o caso dele era intrapessoal. Então, ele tinha que
tá fazendo outras coisas aí, né? Talvez realmente aí a filosofia e não a administração, talvez, né? Vamos lá, então. Aqui a gente falou do interpessoal. Essas questões de forma de aprendizagem, o contato humano, né, como eu falei, trabalho em equipe, comunicação. Aí entram as profissões professores, os religiosos, tá? Os políticos, né, que a gente falou de convencer, né? Os profissionais também de RH, né, que trabalham nessa parte tão importante nas empresas, né, entender o outro, buscar saber também os seus direitos aí como profissional aí numa empresa, né? Os gestores de equipes, tá? E também altos cargos executivos. A gente vê aí que esses altos cargos executivos realmente aí definem muita coisa em nosso país, né? Vamos aí para os hobbies mais comuns. Trabalho voluntário, essas pessoas gostam disso. Esporte em grupo, né? Porque tem esporte que é individual, mas aqui já encaixa esporte em grupo, né? E conversas. Eles gostam muito de conversar, estar em rodas de conversas, né? Essas pessoas também que trabalham como desenvolvimento humano, né? Que sempre reúne pessoas para poder ensinar algo também, como a gente falou dos professores. Então, todas as pessoas que gostam de ensinar também se encaixam aqui. É como eu falei, nós vamos ter um tipo de inteligência que é mais predominante, mas a gente pode ter um pouquinho de cada um. Ou, né, um pouquinho mais até de um segundo tipo de inteligência, tá? Quais são as carreiras aí, né? É de fato o jornalismo, que essas pessoas vão também trabalhar com a comunicação, né, com os jornais, o marketing, né, aqui a gente vê muito isso no digital, a política, a psicologia também, tá? Os recursos humanos, as relações públicas, teologia também e o último pra gente fechar aqui, vendas, né? Então, é que a pessoa que tem persuasão, tem poder de convencimento, de influenciar o outro. E como a gente fala de vendas, é aquela pessoa que vai estudar o outro. A gente busca entender aí qual de fato aí é o nosso público-alvo, a nossa persona, né? Até porque entra em marketing também, né? Quais são os gênios aí, né? Um deles talvez vocês vão conhecer, o outro não tenho certeza, que é um nome bem difícil de falar, viu? É Winston Churchill, alguma coisa assim. Winston Churchill, acho que é isso que pronuncia, gente, é um nome bem difícil. E Mahatma Gandhi, né? Também trabalhou muito com as pessoas aí, tá? Então é muito importante que a gente identifique esses perfis, tá? Então foram 7. Agora vamos para o último. Qual que vocês acham aí que tá faltando aí de inteligência pra gente falar? Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Tinha 11 anos quando dei aula para meu primeiro aluno. Nossa, imagino. Quanta história para contar, né? Bastante coisa. Então, o último, gente, que é o 8º tipo de inteligência, é o naturalista. É o que estava faltando aqui pra gente, né? Então, as capacidades dele é identificar e distinguir diferentes tipos de plantas, tá? Até a Cláudia tinha comentado aqui biologia agora há pouco, né? Então, ele tem essa capacidade de identificar e distinguir diferentes tipos de plantas, animais e também fenômenos da natureza, tá? Essa pessoa que gosta muito disso, com certeza vai para esse tipo de inteligência. Quais são as formas de aprendizagem? Muito simples, gente. Contato com a natureza de verdade, tá? Então é bem interessante isso. Profissões: biólogos, agricultores, né, que sempre aí mexe com a terra, né, e desenvolve produtos. Quando a gente chega na nossa mesa, né, parece estar tão simples, mas quanto trabalho eles não tiveram aí para que chegasse a comida na nossa mesa, né, os alimentos, né? Os geólogos também, botânicos, chefes de cozinha, até porque eles vão estar também envolvidos com a alimentação. Todos os produtos aí que saem da terra, né, naturais, né? Por isso que é naturalista esse tipo de inteligência. E também os meteorologistas, né? O nome até é meio comprido para falar, né? Mas saiu. Os meteorologistas, né? Esses que falam pra gente, olha, amanhã vai chover, hoje não vai chover. Então é bem interessante, né? Quais são os hobbies mais comuns? Cuidar de plantas e jardim, né? Até inclusive aqui na minha cidade tem um jardim maravilhoso aqui, a praça, né? Que é do centro da cidade aí. Ela é muito bem cuidada, tem inclusive uma pessoa que cuida lá que você percebe que gosta do que faz.
Porque eu acredito, gente, que é uma das praças mais lindas aqui do estado, porque é muito bonita mesmo, né? Bem cuidadinha, né? Então a gente percebe que é feito com muito amor, né? Pessoas também que gostam de fazer trilhas, caminhadas na natureza. E outra que também é uma coisa muito comum que eu vejo direto quando eu faço as minhas caminhadas, né? Essas pessoas gostam de passear com o cachorro, tá? Não é só porque o cachorrinho precisa passear, mas elas gostam disso. Tem pessoas que é todo dia, né? Ela vai passear ali com o cachorrinho, então é porque realmente gosta de ter esse contato com a natureza, né? A Cláudia falou aqui, estou em 3 áreas, Dani. Ah, imagino. Ó, aqui então, as carreiras indicadas aqui. Biologia, ecologia, geologia, medicina veterinária e também meteorologia, que a gente já tinha falado, né? Quais são os gênios aqui voltados para essa questão naturalista? Então seriam Charles Darwin e também Alexander von Humboldt. Alguma coisa assim, é difícil de falar esses nomes aqui, mas saiu, né? Tá? Então eram esses tipos de inteligência, tá? Agora eu quero falar para vocês, vamos compartilhar mais um pouquinho essa live, que eu vou falar dos pontos fortes aqui, que é o que vocês de fato vão investir, porque senão vocês ficam aí trafegando profissões que talvez não sejam aquilo que vocês gostem de fazer, tá? Então é bom identificar rápido, né? Então, deixa eu só compartilhar mais um pouquinho essa live e a gente já continua. Não vi a Alice por aqui, não sei se você viu, vou chamar ela aqui também. Vamos lá. Então, os pontos fortes aqui, é importante que assim que eu falar, vocês vão identificar e aí onde vocês vão de fato investir mais e não gastar tanta energia. Como eu falei agora há pouco, se você gosta, por exemplo, de uma área e a outra você até queria desenvolver, que nem eu, por exemplo. Eu gosto bastante de escrever, né? Gosto bastante dos números também. Recentemente estou me desenvolvendo mais para atender as pessoas, me comunicar mais. Então, também entra essa questão de contato, né, com as pessoas. Então, comunicação. Então, a gente tem que desenvolver um pouquinho de tudo. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, eu vou fazer uma diagramação de um livro. Eu até sei fazer um pouco, eu posso desenvolver um pouco mais. Mas a gente pode também contratar alguém que já tem muita habilidade naquela área, ela gosta do que faz. Então eu vou aí fazer parcerias, tá? Então é uma coisa que você vai alinhando algo que você gosta de fazer com aquilo que alguém que completa aquilo que você precisa. Então, aí você vai gastar energia escrevendo, fazendo suas mentorias, ensinando as pessoas a extrair a sua história, ao ponto que chegar na fase de finalização do livro, você encaminha para aquele especialista que já está habituado a fazer e vai fazer com muito mais agilidade. E vai gastar menos tempo também e você não vai gastar tanto a sua energia, tá? Então, é bacana, eu só dei um exemplo, tá? Mas podemos ter aí outros exemplos também, tá? Então, vamos aí nos pontos fortes. São 9 pontos fortes que vai inclusive relembrar um pouquinho do que a gente já falou aí dos 8 tipos de inteligência que nós temos. Então seria o raciocínio lógico, né? Então é realmente você ter facilidade com os números, são os pontos fortes. Perceber, se você gosta de números, gosta de de resolver algum problema complexo, facilidade aí para organizar pensamento, tá? Então perceba aí que é um ponto forte. O outro seria o raciocínio analítico, né? Isso aí, no caso, você vai decompor ideias, né? Com partes mais simples também. É solucionar problemas também, tá? Muitas vezes até raciocínio analítico, né? Ou lógico junto também, tá? Aí nós temos o terceiro, né? Atividades manuais. Então aqui a gente já percebe aquela questão também que eu falei do artesanato, né? A pessoa que gosta ali de estar desenvolvendo isso também, né? Tudo que envolve aí trabalho com as mãos, né? Aqui também a gente pode colocar até a questão da massagem, porque a pessoa também vai ter contato, né, com as mãos, mas aqui daí já entra a parte do corpo também, né? Que é o próximo que eu vou falar agora, tá? Movimentos corporais, né? Facilidade para entender o próprio corpo, né? Para usar também, conquistar resultados desejados. Aí nós temos a detecção e incorporação do ambiente, né? Que é o quinto. Facilidade para detectar rapidamente, né, e entender como todas as peças agem, né? Até que a gente comentou uma hora falando sobre as pessoas que gostam de jogar xadrez, né? Então ela tem toda uma parte de detecção, né? Boa noite, Lu Brandão, seja bem-vinda.
tá? E é o sexto, identificar sons, né? Facilidade auditiva para distinguir sons. Então aqui a gente já entra aquela parte de música, né? E compreender resultados também dos mesmos nos ouvidos, né? Então ela escuta alguma coisa e já compreende. Aqui também a gente pode colocar essas pessoas que têm facilidade para entender o que está ouvindo. Às vezes ela nem quer ficar escrevendo, mas só de ouvir ela já entende, não precisa nem escrever, né? E eu já gosto de escrever enquanto faço as minhas aulas, que é uma forma de eu aprender até mais rápido, né? Contato com as pessoas, que é o sétimo, facilidade de se relacionar com o outro. Então aquela pessoa que está sempre buscando estar perto de pessoas para não só se autodesenvolver, mas para ajudar o outro também. Então aqui pessoas também que gostam de servir, né? Aí o 8, reflexão interna. Facilidade para entender as suas motivações e suas intenções, tá? É a reflexão interna que a gente já falou do intrapessoal. E o 9, que é palavras, né? Facilidade no uso do entendimento das palavras. Então também pode encaixar aqui também frases, compreensão, interpretação de texto, tá? Então esses seriam aí os pontos fortes. Tô ficando um pouquinho sem voz, eu acho que é por causa do tempo aqui. Mas vamos que já está quase terminando essa live. Vamos lá, tá? Então, falamos aí repetindo os pontos fortes. Raciocínio lógico, raciocínio analítico, atividades manuais, movimentos corporais, detecção e incorporação do ambiente, identificação dos sons, contato com pessoas, reflexão interna e palavras, tá? Aí, para ir fechando, a gente tem aí os ramos de atuação. Alguns a gente até falou aqui, mas vamos só reforçar, tá? Lembrando que aqui no caso seria um ramo de atuação. O que você pensa aí que você poderia realmente desenvolver, né? Então aqui vai ser tipo uma tarefinha que vocês vão identificar qual é a melhor ramo de atuação que vocês vão aí se dedicar pelos próximos 10 anos, tá? Então isso está tudo no livro A Bíblia para o Milhão, tá? Um livro que na verdade acho que é um e-book, né? E ele tem todas essas informações que eu falei aqui para vocês. Inclusive, as próximas aulas eu vou estar trazendo muita coisa desse livro também, tá? Que quem escreveu ele, deixa eu achar aqui o autor para falar para vocês, que eu não anotei aqui. Ele tem um Instagram também. Vamos lá que eu vou achar o nome dele aqui para vocês. Eduardo César, tá? Que é o livro dele. Então, o ramo de atuação que vocês vão identificar aí para trabalhar, identificar nos próximos 10 anos, tá? Para vocês viverem isso daí. Então, tem vários ramos. Qual que você vai ir? Para o ramo alimentício, tem o ramo bancário, aí tem também o de vestuários, tá? O de educação, esportes, aí também temos a música, teatro e beleza, e também entra a parte de calçados. Olha que interessante, aqui a gente já deu aquela enxugada aí na questão de ramo de atuação, tá? Então, no caso aqui, pensar, eu já me encaixaria na educação, tá? Então, acredito que algumas pessoas podem se encaixar no alimentício, outras aí no campo bancário, a gente pode considerar como as partes de números, contas, né? Alimentício, meus alimentos, a terra, naturalista, né? Vestuário, também a gente pode colocar aqui como aquela parte de criatividade, as pessoas que gostam aí de artesanato, né? Então a gente vai encaixando tudo isso, esportes, tá? Música, teatro, tá? Então esses são os ramos aí. Então tem uma frase que eu quero deixar pra vocês aqui que eu achei tão interessante aqui, ó, desse livro. Boa noite, Psi Renata, seja bem-vinda. Desse livro aqui, Cresça 1% ao Dia, né? Do Fernão Battistoni. Eu sempre trago algumas frases aqui dele, porque ele é um livro tão legal. Pra você que tem dificuldade para ler livros, eu gostei desse formato, porque ele traz cada página, é 1%. Então, por exemplo, ele traz aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma parte. Ó, tem, por exemplo, aqui, ó, Sylvester Stallone, por exemplo, aqui tá em número 77% aqui, ó. Então, daí você vem, lê o livro e tem uma frase, né? E aí você lê essa frase normalmente que eu trago aqui nas lives, para poder dar um exemplo, alguma coisa, e para finalizar também a live com uma mensagem final. Eu acho bem bacana esse livro. Ele conta, assim, de vários profissionais, pessoas que tiveram sucesso nas suas áreas, nas suas profissões, né? E deixaram seu legado também. Claro que tem muitas pessoas aqui que são vivas e algumas também não, mas
tem ali uma mensagem que a pessoa deixou. Por isso que é importante escrever livros, né? A gente consegue ter essa opção de deixar aí o nosso legado, aquilo que a gente tem como mensagem, alguma experiência que eu tive aí no meu profissional, eu aprendi, então eu posso deixar. E essas pessoas tiveram isso, né? Podemos considerar que são cases de sucesso, tá? Então aqui, ó, adapte-se e valorize o que tem. Por que eu trouxe essa frase, né? Que é do Chuck Norris, né? Adapte-se e valorize o que tem. Porque às vezes a gente tem, assim, uma nossa profissão, a gente tem algo que a gente gosta, então às vezes a gente não tá gostando de alguma área, então, tipo, você tem que adaptar, né? Então você vai fazer uma adaptação e vai percebendo, nossa, eu gostei muito dessa área, daquela ali tem algumas restrições. Então você vai se adaptando, né? E aí, em complemento dessa frase, estando também nesse livro, e nesse porcento que eu acabei de ler ali dessa parte da página, falava assim: não vence quem é mais forte, né? Mas quem se adapta, né, aos mais diferentes tipos de situações, tá? Então, hoje em dia, realmente, aí é uma capacidade, uma habilidade diferenciada, você se adaptar a algo, né? Alguma situação aí em que você foi colocado. Eu lembro que quando eu trabalhava num escritório administrativo, né, de uma farmácia, eu precisava fazer algumas coisas diferentes, né? E de repente tinha algumas adaptações. Aí chegou uma época que precisou fazer uma reforma lá, e aí eles me tiraram do meu escritório e me colocaram, por exemplo, ali perto da cozinha. Então eu falei, nossa, como que eu vou, né, ficar aqui agora, sendo que ali pra mim era bem melhor. Então eu tive que me adaptar. Isso é só um exemplo, tá? Mas pode ser outros tipos de adaptações, até porque são situações, né, e realidades diferentes, tá? Então, como que você está se adaptando aí à sua vida, às suas profissões, aquilo que você de fato fez, né? Alguma mudança geográfica que você fez, algo que você viveu aí, desestruturou um pouco a vida, então você vai se adaptando. Então a gente precisa buscar realmente a adaptação e não somente a força, né? Porque é o que na verdade não vence quem é mais forte, mas quem se adapta aí aos mais diferentes tipos de situações, tá? Então essa é a minha mensagem final para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho longa mesmo, né? Mas era essa ideia que eu queria passar. Então, assim, as próximas aulas eu vou pretender trazer também muito mais coisa aí sobre autoconhecimento, tá? Então, são vários temas que eu quero desenvolver com vocês. Deixa eu ver se eu consigo até buscar alguns temas aqui para eu citar para vocês qual que eu quero trazer também, tá? Mas são vários mesmo. Desde empatia, autoestima. A gente vai trabalhar vários temas assim porque eu vejo que as pessoas estão tendo essa dificuldade ainda, sabe? Dificuldade para fazer uma live, dificuldade para chegar aqui falar um pouquinho, ensinar, trazer um tema diferente. Aqui nesse perfil mesmo eu já trouxe sobre várias coisas, né? Até semana passada eu tive essa ideia de trazer o Psicologia das Cores, porque eu sei que na hora de fazer a capa é importante pensar qual cor de fato você quer colocar que vai ter a ver com o seu conteúdo, né? Existe realmente um estudo em cima disso, né? Hoje eu trouxe tipos de inteligência porque realmente vai fazer uma direção para a pessoa. Nossa, eu não tinha percebido tanto que eu gostava de números, né? Agora eu entendi porque eu tô nessa área que eu fiz hoje, porque que eu fiz essa escolha. E ali você consegue viver o seu propósito, né? Mas não você pensar que você é a sua profissão, porque senão você realmente vai só patinar, né? Então é importante que você viva bem aquilo que você escolheu como profissão, tá? Então eu não tô achando aqui que eu ia falar pra vocês, mas são vários temas que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Então vai ser bem bacana, acho que eu anotei em outro ponto. Então tudo que está ligado realmente lembrei algumas coisas, né? A autorresponsabilidade também eu quero trazer um pouquinho pra vocês, que é algo que me ajudou aí. Eu fiz um desafio, 30 dias de autorresponsabilidade, percebi o quanta coisa eu mudei na minha vida. Criei muito mais responsabilidade como eu já tinha. Então é importante que a gente estude, busque conhecimento, não tenha medo de estudar, não tenha medo de abrir os livros, né? E muito menos de escrever. Até esses dias eu coloquei numa caixinha, né? Que é uma das coisas mais difíceis para quem está escrevendo é a parte que você vai extrair, que é muito dolorido extrair uma história, né? Principalmente de algo que você viveu, de algum trauma, alguma coisa que você viveu, e realmente é difícil, porque você começa a ter que relembrar e você faz uma busca interna e é realmente a mesma coisa que você ficar cutucando a sua ferida, né? Algo que já está um pouco cicatrizado, ou mais ou menos, né?
mas é importante que a gente busque entender o que acontece dentro de nós, ao nosso redor, e também poder contribuir com o outro, né? Porque o que a gente faz aqui é transbordar. Tem bastante conteúdo, viu, gente? Então, como é muita informação, a gente fica até um pouco embaralhado às vezes. Mas pega lá um conteúdo, estuda aquele conteúdo e já ensina para alguém. Que nem aqui, por exemplo, essa live ela fica salva e amanhã ela vai lá pro canal do YouTube. Então eu vou lá, antes o que eu fazia? Eu assistia aqui já depois que terminava a live. Depois que eu subia ela, eu já assistia para me ver quais são os pontos que eu tenho que melhorar, quais são os meus pontos fortes que eu vou identificar nessa live. Nossa, isso aqui que eu falei eu gostei, agora esse daqui eu já tenho que melhorar na próxima, né? Algum comentário que eu fiz e tal, né? Porque eu não faço edição nos meus vídeos, então tudo que eu faço já fica direto. A gente faz aí no ao vivo mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Como o pessoal fala. Então vai lá no YouTube, então amanhã eu acompanho pelo YouTube lá, né? Até se você tava aqui na live, entrou depois e tal. Eu também assisto por lá, e se você tiver por lá, tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode colocar ali no chat, que eu vou estar ali também, tá? Então é um hábito que eu tenho, porque eu aprendo comigo também, né, gente? Então, gravou o conteúdo, eu já tirei da minha cabeça aquele monte de informação, busquei essas informações diferentes, algo que realmente me desafiou, por isso que eu coloquei nessa parte de adapte-se, né? Boa noite, Delícia Caseira, seja bem-vinda. Tá, então essa questão de adaptar. Eu não consigo estudar, eu não consigo ler, então você tem que adaptar. Uma coisa que eu fiz de dica pra vocês aqui extra, né? Que a nossa aula praticamente já chegou ao final, é de fato você fazer desafios. Se você está com dificuldade de terminar algo, começa e não termina, faz desafios. Olha, eu vou ficar normalmente é 26 dias, né? Eu acompanho aqui uma profissional que fala sobre essa questão de hábito também, e ela fala que é 26 dias e não 21 dias, tá? Para você criar um novo hábito, né? Então, aumentou um pouquinho aí alguns dias. Então você começa no dia 1, no dia 2, faz um checklist que você tem que estar fazendo, seja lá das suas atividades diárias também, né? Você colocar, pontuar ali no papel, porque senão você não vê aquilo. Se você não visualiza, você não encara que aquilo é importante. Então eu quero escrever meu livro. Começa a colocar lá dia 1, né? O que eu vou escrever hoje? Já faz ali, coloca alguns temas que são possíveis para o seu livro e começa também a fazer um brainstorm. Aqui tem várias aulas que ensina aí também, né? No meu perfil tem várias dicas. Você pode pegar uma aula, por exemplo, e ir desenhando o seu livro a partir daquilo, e começar o primeiro capítulo e vai extraindo aos poucos. Isso vai te ajudar de maneira sobrenatural muitas vezes, né? Então, é importante que a gente se desafie, se adapte às nossas realidades e busque entender qual de fato é a minha missão aqui na Terra, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu preciso desenvolver como capacidade, né? O que eu preciso de fato melhorar e posso ajudar o outro também com aquilo que eu aprendi, tá? Então, pega lá um conteúdo, estuda e já ensina, né? Seja em forma de produção de conteúdo também aqui no Instagram, ou até mesmo se comunicando dentro de uma live. Se alguém, por exemplo, te chamar para fazer uma live, vai e faz também, né? Fica no caso colaborativo, vai se desafiando, sabe? Eu não consigo gravar vídeo. Pede ajuda de alguém que tem essa habilidade para te ajudar e vai desenvolvendo. Então eu sempre falo isso, até no comecinho da live eu falei, né? Se você tem tais habilidades, foque bastante nela, e aí a outra que você nem tem tanto, ou você pede para alguém te ajudar, ou você até arrisca desenvolver aí para te ajudar nesse processo, tá? Então, quero agradecer cada um de vocês que assistiram essa aula, tá? Lembrando que amanhã ela fica lá no YouTube salva, e vai estrear às 15 horas. Aqui também fica salvo, tá? E participem nas próximas aulas aí também, que eu vou estar trazendo aí muitos conceitos de autoconhecimento. Lembrando que isso me ajudou lá no começo, né? Para eu começar a fazer o livro. Então eu achei muito assim peculiar de trazer para vocês. Falei, não, eu vou trazer porque é importante. E a gente vai se desenvolvendo, aprendendo juntas aqui. E é importante. Compartilhe depois dessa live. Vamos tirar também nosso print aqui. E peço que vocês também enviem para mais pessoas, tá? Que é muito importante essa questão de vocês compartilhar. Isso me ajuda bastante, ajuda o nosso trabalho aqui. Também tenho aí um projeto aí, Desafio Devocional. Eu envio aí todos os dias pílulas, né? Que seriam aí, a gente tá estudando o livro de Eclesiástico, tá? De Eclesiástico, e também eu mando um devocional.
que é de um livro que eu estou estudando. Eu estou adaptando aí, porque ele é um devocional para as mulheres, então eu estou adaptando também para os homens, tá? Tem bastante gente lá no grupo já. Temos também um grupo aí de mulheres, que é o Seja Fonte de Luz, tá? É um grupo também que a gente tá fazendo mentorias todas as semanas. É uma grande oportunidade para você participar, porque nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, nossas competências e precisamos estar com pessoas, né? Buscando também ajuda no outro, ajudando e buscando ajuda, tá? Então é muito bacana. Estão todos no link da minha bio, tá? Lembrando também que tem aí o meu livro também, gente, o Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe e Escritora. Então está também no link da minha bio, tá? Aí você vai escolher se você quer ele no formato físico ou no formato digital, tá bom? E tem um outro livro também, que é o meu segundo livro, que é O Chamado. Esse, por enquanto, está no e-book, aqui no link da minha bio também. Mas o meu físico vai chegar por esses dias, tá? Então, assim que chegar, eu pretendo também fazer um lançamento por aqui, para que vocês também conheçam esse livro maravilhoso, que é O Chamado. Quando o mover supera os bloqueios. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Então, é esse que eu vou também tá fazendo um lançamento por aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho, que são 53 escritores que a gente escreveu esse livro e ficou muito legal. Tem assim 53 tarefas, porque né, são 53 histórias e é um livro de transformação, um livro que dá pra gente utilizar aí para palestras, né, treinamentos, imersões e vai nos ajudar bastante aí, tá? Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui no final e até a próxima. A gente vai falar aí continuando sobre autoconhecimento, tá? Vamos tirar o nosso print aqui, rapidinho. Acho que aqui saiu, vou desconectar só um pouquinho aqui, desativar um pouquinho os comentários. Aê! Quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui, lembrando que essa live ela fica salva, tá? Então amanhã vai estrear lá no YouTube às 15 horas. E conto com vocês na semana que vem. A gente vai continuar esse processo aí de autoconhecimento. Hoje foram aí as 8 tipos de inteligência. Falamos também de pontos fortes. E também no finalzinho aí, os ramos de atuação que vocês podem aí estar desenvolvendo, planejando aí para os próximos 10 anos. Qual de fato é o ramo de atuação que eu quero estar? Então, desejo a vocês uma excelente noite, excelente fim de semana e até a próxima. Deixa um abraço aí de 40 segundos para vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau!